Pai, mais uma vez, estamos diante da Tua presença e precisamos do Senhor, amado Espírito Santo, para transmitir e receber esta verdade, para que possamos aplicá-la na nossa vida diária. Fala aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão e minha irmã. Nós temos aqui, então, meus irmãos, justamente a continuidade da semana passada, onde nós vimos que poderemos fazer tudo o que fizermos, mas se não formos orientados pelo Senhor, nós vamos cometer erros, nós vamos tropeçar e cair. Justamente hoje, falando sobre fé imparcial, sobre discriminação, algo que está em voga nos nossos dias, nós precisamos manter a centralidade da palavra de Deus. Assim como Tiago inicia a sua carta dizendo ali no versículo 1, meus irmãos. Ele não está falando a qualquer grupo de pessoas, ele está falando à igreja, ele está se remetendo a nós, povo de Deus. Por isso ele continua, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Quando você vai para o original, no grego, você vai ver que os gregos pegaram esta palavra como favoritismo, parcialidade. Porém, o resultado, o que gera parcialidade, favoritismo e até mesmo discriminação, quer dizer preconceituoso. Quando eu tenho preconceito com alguém, eu estou dizendo que eu tenho um algo que remete antes do conceito. Se eu sou preconceituoso por causa da raça, por causa da cor, por causa do dinheiro, por causa de N coisas, eu sou pecador. Tiago está sendo muito prático para nós aqui nesta noite, dizendo que eu e você não podemos cometer esta imparcialidade. Ou, melhor dizendo, a parcialidade, porque eu gosto de um grupo e do outro não. Se alguém entrar por este corredor e sentar à minha direita ou à minha esquerda, em trajes, como está escrito aqui, bem portado, não vai ter a melhor recepção do que o que vier com a sua pior roupa, ou a roupa mais simples. Por isso aqui, Tiago inicia o primeiro ponto da nossa pregação desta noite viva sem favoritismo. O versículo 1 está dizendo isso. Até porque se eu viver sendo preconceituoso ou fazendo acepção de pessoas, eu estou indo contra a verdade de Deus. Porque a verdade do Senhor sempre foi, e Ele sempre andou com os piores, com a pior classe. Prostitutas, pessoas enfermas, pessoas que a sociedade local deixava à margem. Os marginalizados, aqueles que não eram bem recebidos. Por isso eu e você precisamos entender que quando nós discriminamos alguém ou temos preconceito com alguém, você e eu estamos cometendo pecado. Então a palavra está dizendo, não viva desta forma, não seja assim, pelo contrário, faça como o Senhor fez, seja como o Senhor foi. Dê atenção aos que precisam, caminhe com aqueles que necessitam que caminhemos com eles, porque as pessoas que chegam no nosso meio não sabem de nada, ou pelo menos desaprenderam a caminhar com o Senhor. E aí nós temos aquele grupo de pessoas chamadas desigrejadas. Porque se frustraram, ou porque se magoaram, se chatearam, ou aconteceu alguma coisa no seu meio. Mas a grande questão é, se eu ficar mudando daqui para lá e de lá para cá, não vai adiantar nada. Porque onde eu estou, tem problema.
porque eu sou o problema. Se você olhar o Salmo 51, você vai lembrar que eu nasci em pecado, porque em pecado me concebeu minha mãe. Se eu e você fomos gerados no pecado, nós precisamos de cura, nós precisamos de libertação. E quem faz isso? Somente Jesus. Somente no Senhor Jesus é que eu posso me enxergar o verdadeiro Marcelo que sou, pecador que sou. Mas em Cristo, sou uma nova criatura, sou uma nova criação. Por quê? Porque Ele morreu na cruz para me dar vida. E não só por mim. Ah, o senhor está falando porque o senhor é o pastor. Não, eu estou falando que você pode chegar a Ele. E Ele vai aliviar as suas dores, tirar o seu fardo. Por isso, essas pessoas que foram chamadas aqui, elas podem muito bem falar para cada um de nós o que elas vivenciaram. Mas elas não perderam a fé, elas não perderam a esperança, jamais. E isso é o ponto principal da nossa história, do nosso mover desta noite, porque o Senhor viveu desta forma. E Ele deixou exemplificado, como nós estamos estudando às quartas-feiras, no Sermão da Montanha. Tudo que o Senhor Jesus passou foi explicar aos discípulos como viver, como caminhar, como dar sequência quando Ele já não estaria mais no nosso meio. Mas Ele sempre disse, não fiquem preocupados, porque o Consolador estará com vocês, o Santo Espírito do Senhor que está no nosso meio. Por isso Cristo não tratou de maneira alguma ninguém diferente. Quem chegava até Ele, ao Senhor Jesus, era muito bem tratado e não mal tratado. Mas a grande questão é que algumas pessoas de fora querem falar que são mal recebidas, que são mal aceitas no nosso meio. Uma coisa é você ser mal recebido e mal aceito. Outra coisa é você permanecer no pecado dentro da presença de Deus. Deus não permite isso. E não é nem o pastor e nem o conselho desta igreja, mas o próprio Deus. Porque não tem comunhão, não dá liga. As mulheres que aqui estão, quando cozinham, quando fazem um bolo, uma torta, precisa ter liga. Precisa ter os elementos, os materiais corretos para que você misture naquela alquimia e dê um bolo bonito e saia uma torta gostosa. Por isso, nós precisamos ter liga com Deus. E o que faz isso na minha vida? Arrependimento. Quando eu arrependo da minha velha natureza, dos meus pecados que tenho, eu entrego a minha vida ao Senhor. E a partir daí o Senhor começa a mudar a minha velha natureza. Por isso eu passo a ser uma nova criatura, uma nova criação do Senhor, para a sua honra e para a sua glória. Por isso as nossas orações estão sendo atendidas. Glória a Deus por isso. Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. E não vai ficar só por aqui. Muitas outras pessoas virão e vão testemunhar em nome de Jesus o que está acontecendo com elas. Para que nós possamos continuar a nossa caminhada, alicerçados nessa palavra. Mas nós temos um segundo ponto, que é do versículo 2 ao versículo 4, onde nós vamos ver realmente o problema dessa questão. Onde aqui, Tiago está falando que quando entra uma pessoa com anéis de ouro, todo belo, fardola ali, né? Os trajes bonitos, é como se nós tivéssemos hoje uma pessoa aqui entrando de terno e gravata, toda alinhada, sapato social, lustrando, e esse sim seria bem recebido. Mas, em contrapartida, se entrasse aí um alcoólatra, um drogado, uma prostituta, um homossexual, nós até nos ajeitaríamos no banco, dando mais espaço longe dela. Por que será que Tiago está mencionando esses dois tipos de pessoa? Será que você pode imaginar que ele estaria falando sobre isso porque ele
estava vivenciando algo na igreja local? E isso acontece nos nossos dias, meus irmãos. Eu tenho uma história para te contar e eu acho que eu já falei, mas vou repetir. Quando eu entrei no Bradesco em 1988, e talvez vocês aqui, a maioria não tivesse nascido ainda nesta data, eu recebi uma orientação quando de repente entrou na agência bancária em Itapeva, um japonês, todo maltrapilho, todo sujo, e falaram assim: cuidado como você trata esse homem. Vocês imaginam de quem eu estou falando? Sim ou não? Pois bem, eu conheci o famoso Kantian, o japonês Kantian. Todo sujo, as unhas tudo preta, tudo rebentado, roupa rasgada, e ele não estava nem aí com a Ordem do Brasil. Ia na agência, saía da agência. Aí eu fui descobrir quem é o cidadão. E tem uma história, não sei se é verdade ou não, conta-se que ele pegou um saco, botou na costa, foi comprar um caminhão em Sorocaba. Só que chegou numa agência, a pessoa viu, o vendedor viu e chutou ele. Ah, é pra lá, não sei o quê. E o gerente observou. Só que o homem atravessa a rua, vai na outra agência de caminhão e é bem atendido, é bem recebido. E lá na mesa, aquele saco que o vendedor anterior pensou que era roupa suja, alguma outra coisa, ele vira em cima da mesa um monte de dinheiro, comprando um caminhão à vista. E o gerente faz o que com o vendedor? Rua. Acepção de pessoas. Por isso, você que trabalha numa empresa, você que é profissional de alguma área, você com certeza foi algum dia orientado. Trate todo mundo da mesma forma. Trate as pessoas iguais. O que isso quer dizer? Não importa se ela é a pessoa mais rica da face da terra ou a pessoa mais pobre da face da terra. Trate-a da mesma forma. Imagine isso, um descrente, um ateu falando algo da palavra, porque o que Jesus está me orientando e te orientando aqui é: trate todo mundo como eu fiz, trate a todos de igual maneira. Por isso eu tento conversar com crianças, com adolescentes, com jovens, com adultos e com a melhor idade. Eu agrado todo mundo? Lógico que não. Mas a minha parte eu faço, porque eu sei o Deus em quem eu creio. Por isso nós somos o que somos. Mas a grande questão é ir lá fora. E amanhã, a hora que despertar, 5 horas da manhã o meu relógio, ou 6 horas, ou a hora que for, nós vamos continuar sendo os mesmos? Se a palavra do Senhor fala que eu tenho que ser diferente, que eu tenho que fazer diferença. Pois bem, a fé imparcial, meus irmãos, não pode vir e ter o mesmo peso. Porque se você está atravessando problema, outros também têm. Se você está com alguma doença, outros também têm. E talvez pior que a sua. É só você olhar esses que vieram aqui, e a grande maioria foram curados, em nome de Jesus, do câncer. Não foi qualquer resfriadinho, não foi qualquer unha encravada do pé. Câncer, a pior doença que existe, a doença que mais mata. Pessoas que muitas vezes desistem porque tem um diagnóstico de morte. Mas preste atenção, quem dá a última palavra na minha e na sua vida é o Senhor. Não é o médico, ele está lá para te orientar. E se você fizer o que ele falou para fazer, faça. Porque senão Deus não tinha deixado a medicina. E aqui eu tenho um grupo da saúde aqui no meu meio, sabe do que eu falo. Eu não prego o contrário à ciência. Pelo contrário, eu prego a favor da ciência. O problema é que o pessoal da ciência muitas vezes é contra nós. Acham que eles
são a última bolacha do pacote, e na verdade não são. Precisamos compreender, meus irmãos, que o que nós fazemos aqui, nós precisamos aplicar na nossa vida diária. E se você não compreende isso, peça para o Espírito Santo dar compreensão. Porque você precisa sair daqui reforçado na sua fé. Puxa, eu posso enfrentar porque a palavra do Senhor me diz. Não é porque o pastor Marcelo falou, mas a palavra do Senhor é que está dizendo. Não trate a pessoa de modo diferente, por causa da sua cor, por causa do seu dinheiro, por causa de quem ela é, onde ela mora. Não faça isso. Ontem eu estava lá em Campina de Fora, numa casa muito simples, e uma mulher católica nos recebe uma vez por mês e fica desesperada perguntando: o senhor vem mês que vem, pastor? Eu falei: lógico que eu venho, querido. Eu venho porque a palavra do Senhor que você quer, a gente vem trazer. Então, sabe, irmãos, tem gente aí precisando de nós. Só que nós muitas vezes temos vergonha, somos tímidos demais. Ah, mas eu não sou como o Senhor, pastor. Eu não tenho a sabedoria que o Senhor tem. Você que pensa. Você que pensa. Às vezes você que está aí tem muito mais sabedoria e poder do que eu. Só que você tem medo de usar isso. Você tem vergonha. Ai, o que vão falar de mim? Ai, e os meus irmãos, e os meus amigos, e os meus parentes? Se você pensar assim, desculpa, nada vai dar certo. Mas quando Tiago está mostrando que realmente nós não podemos favorecer um ou outro, é uma grande verdade. Então, o que o Senhor está dizendo é que eu e você precisamos não julgar o outro. Porque a palavra diz que da mesma forma que eu julgar alguém, eu serei julgado. Não meça ninguém dos pés à cabeça. Não veja se está bem vestido com a marca A, com a marca B ou com a marca C. Não. Mas preste atenção no que o Espírito Santo te direciona. Tente enxergar nas pessoas, como eu estou olhando para vocês aqui, algo que Deus pode falar para você. Tente perceber o que a pessoa está necessitando. Se ela parou para trocar 2 ou 3 palavras com você, dê atenção. Eu tenho aprendido algo e é quebra de paradigmas. Pastor, o senhor ora por mim? Quando o senhor for... Não, é agora. Vem cá. Aqui? É agora. Você teria coragem? Amanhã, a hora que você encontra a primeira pessoa, chega lá e fala assim: ó, Gra, ora lá por mim. E a Gra virar e orar pela pessoa? Será que ela tem coragem? Será que vocês têm coragem? A gente precisa mudar a nossa vida e os hábitos em nós, meus irmãos. Não importe com o que os outros vão falar. Porque se você começar a agir desta forma, as pessoas vão ver que você está sendo transformado e transformada. Lembram da escola dominical de hoje? Atos, capítulo 9. As pessoas vão ficar perplexas. Nossa, mas você era isso, você era aquilo, você é aquilo. Você falou bem, eu era. A partir de hoje não sou mais. A partir de hoje eu sou uma nova criatura, uma nova criação. E para a honra e para a glória do Senhor, o Senhor me capacitou. Eu fui escolhido, instrumento nas mãos de Deus. Agora está em você, se você quer ser ou não. E eu tenho certeza que se eu perguntar para todos vocês, a grande maioria vai falar: pastor, eu estou disposto sim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Será que todo mundo pode falar isso? Terceiro e último ponto, do versículo 5 ao versículo 13, Tiago vai dizer que tudo isso
a parcialidade, a acepção de pessoas, o preconceito é tolice. Se você tem isso na sua vida, peça para o Senhor mudar. Peça para o Senhor te quebrar, te fazer de novo como vaso nas mãos do oleiro. Peça para que você, no seu íntimo, seja diferente. E que você perceba, de uma vez por todas, que o que nós estamos vendo é realmente nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus ensinou. Mateus, põe para mim aí, Flávio. Mateus 5,3. Se você está comigo às quartas-feiras, você vai lembrar deste versículo. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles... Você sabe o que quer dizer humilde no original? Pobre. Bem-aventurado, feliz, mais que feliz os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, quando você fala que uma pessoa é pobre, você não está dizendo por causa da sua conta bancária. Você não está medindo ela por causa das suas roupas, ou por onde ela mora. Não. Ela não tem conhecimento de Deus. E todo mundo que não tem conhecimento de Deus é pobre e ignorante. Mas a partir do momento que você começa a ter conhecimento, a andar com o Senhor, a ter uma vida de intimidade com o Senhor, você começa a ser a pessoa mais rica da face da terra. O problema é que eu não compreendo isso. Porque eu, para ser rico, eu preciso estar com dinheiro aqui, ó, na minha carteira. Não é esse tipo de riqueza que o Senhor está falando. O Senhor quer que eu e você sejamos ricos pela fé em Cristo Jesus. Para que possamos ter autoridade em falar, olha, o que você está fazendo é pecado, mas eu tenho uma pessoa que pode mudar a sua situação. E essa pessoa é Jesus Cristo. As pessoas vão falar, o seu pastor, o seu presbítero, a sua igreja. Não, não, o dono dela, Cristo Jesus. É isso que muda a vida da pessoa. É isso que nos dá vontade de viver, meus irmãos, e mostrar para a sociedade, para o mundo, que existe alguém que muda toda e qualquer situação na nossa vida. Mas eu e você precisamos entender sobre oportunidade. O Senhor às vezes tem mostrado para você, tem colocado vidas na sua presença, tem dado oportunidade, mas eu tenho feito o quê? Chutado. Ah, Deus não fala comigo, Flávio. Aline, como Deus não fala? Quem está com a Bíblia aberta, levanta a mão aí. Deus está falando com você. Abra a palavra, meu irmão. Pegue a palavra do Senhor e fale assim, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso ouvir a sua voz. Agora você faz isso aqui, ó. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Uma semana lá. Senhor, fala comigo. Ah, hoje é domingo, né? Vamos para a igreja. Como que você quer que Jesus fale com você se você não tem tempo para Ele? Me explica isso. Não dá, gente. Por isso, o Senhor vem falar. Olha aí o versículo 9 novamente. Se todavia você faz acepção de pessoas, comete pecado, sendo arguido pela lei como transgressores. Pergunta do coração. Não precisa me responder. Quantas vezes nessa semana você cometeu esse pecado? Que pecado, pastor? Alô? Terra chamando gente? O pecado de fazer acepção, parcialidade, preconceito. Vocês que trabalham no comércio, vocês que trabalham com pessoas, vocês que trabalham na saúde, vocês são as pessoas que mais têm a probabilidade de cometer esse pecado. Por quê?
Porque vocês estão lidando com gente. E quanto mais a gente lida com gente, eu lido com gente, vocês lidam com gente, nós precisamos nos policiar para não cometermos este pecado. Então, favoritismo não leva ninguém a lugar nenhum. Lógico, eu tenho um grupo de amigos, você tem um grupo de amigos, mas o que você tem feito com esse grupo? O que você tem falado de Deus para esse grupo? Percebe? Além do versículo 9, para nós finalizarmos aqui, o Senhor compara esse tipo de atitude com o assassinato. E ali o versículo 12 e o versículo 13 fecha esse pacote dizendo assim: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Com a mesma régua que você medir alguém, essa mesma régua vai te medir. Em outras palavras, da mesma forma que você julgar alguém, você será julgado. E o 13, porque o juízo, a justiça, a graça e a misericórdia, sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, é nada. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. E aqui o Senhor, e principalmente Tiago, através do que o Senhor está falando, concluindo, vai nos mostrar que se você não tiver misericórdia, assim como o Senhor teve da raça humana, enviando Jesus Cristo para morrer na cruz, nós não conseguiremos alcançar o próximo. Por isso, para um pouco e pense: eu tenho cometido essas coisas da palavra? Estou sendo parcial? Estou sendo preconceituoso? Estou sendo transgressor da lei? Eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que ao sair daqui nesta noite, você jamais fará o que talvez você fez algum dia. Talvez você discriminou alguém, talvez você foi parcial com alguém, talvez você teve um preconceito com alguém. Mas a partir de hoje você sabe que isso é pecado. E a partir de hoje você deve mudar a sua linha de pensamento, para que você agrade ao Senhor. Por isso, para fechar aqui, demonstre amor como o Senhor demonstrou amor pela humanidade. Faça com que realmente você possa viver essa vida, pelo menos da mesma forma que Cristo mostrou que deveria viver. Quero chamar de novo o ministério aqui e nós vamos mudar. Deus pediu para mudar, tá? Erga a voz e adore. A última. Vamos colocar em pé, irmãos, por favor? Eu espero e desejo que você, nesta semana, seja abençoado e abençoada, para que você possa alcançar vidas, para que você possa, de uma maneira simples e singela, alcançar pessoas, demonstrando realmente que esse Jesus que nós pregamos aqui, ele está ativo. E nós precisamos ativar Jesus nas outras pessoas. De que forma? Abra sua boca. Essa última canção fala: erga a voz e adore. Então eu gostaria que você cantasse esse louvor, se você conhece, de olhos fechados. Se você não conhece, você vai ter a letra. E logo após, eu estarei orando e impetrando a bênção. Hoje nós vamos mudar o jeito de fechar o culto. Tão surpreendente, posso entender.